E como funciona a sessão de constelação? Ou atendimento de constelação familiar, consulta, como você quiser chamar. Mas, primeiro, que a diferença de um atendimento como de fisioterapia e da constelação é que dentro da fisioterapia eu posso até ter um paciente, ou ele é parte paciente. Na constelação, eu já não posso dar essa descrição para o cliente, porque se tem uma coisa que ele não vai ser, é passivo durante o atendimento. Um atendimento passivo, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o atendimento de constelação, no meu caso, eu realizo ele de forma individual, eu e o cliente. E aí, tem um atendimento em grupo, que pega-se várias pessoas dentro de uma sala grande, e na hora de fazer a constelação, o constelador vai pegar algumas pessoas para representar ali. Como aqui só vai estar eu e o cliente, eu vou utilizar de bonecos e a gente vai utilizar da mesa para a realização. Então, bonecos como esses aqui, ou outros modelos de boneco, aliás, quanto menos características tiverem os bonecos, melhor, para não induzir o cliente a nenhum movimento. Mas ao utilizar os bonecos, eu deixo essa área completamente limpa e um atendimento vai ser feito com bonecos. A constelação, o movimento que vai levar o cliente a resolver o problema dele, começa antes desse momento aqui. Começa quando ele dá o pontapé inicial de realizar. Por exemplo, não fazemos agendamento para terceiros. Eu quero marcar um atendimento, uma constelação para o meu esposo, para minha mulher, para o meu filho. Não realizamos isso. Essa pessoa, ela tem consciência, ela é uma pessoa que tem telefone, vive a vida dela normal, então ela pode muito bem ela entrar em contato. Isso acontece direto. Volta e meia alguém, até para sobrinha já quiseram agendar, para neta. Não realizamos. O atendimento precisa ser agendado, marcado pela própria pessoa, porque isso já mostra um movimento dela em prol disso, já é uma atitude dela em prol disso. Então a constelação começa nesse passo. Agendou, a gente tem um script para seguir de regrinhas a respeito disso. Ok, agendou, chegou. Esse cliente precisa ter um tema, ele precisa ter alguma coisa que ele gostaria de resolver. Qual que é o problema dele? Para que ele está aqui? Muitas pessoas falam, eu vou buscar a constelação porque eu quero entender o que aconteceu. O entendimento não vai resolver nada. Eu sei que eu preciso fazer. Saber não vai resolver nada. Então esse é o momento que o cliente precisa dizer, expressar para que ele está aqui, o que ele quer resolver. Ok? A constelação não serve para entender, não é para entender nada. Eu quero ver o que aconteceu, menos ainda. A constelação, ela serve para resolver um problema. Então, quando o paciente tem o tema dele, está disposto a resolver, aí tem o desenrolar da constelação. E aí aqui tem questões técnicas que não vêm ao caso, utilização de bonecos. Quando necessário, a gente pode realizar o exercício entre eu e o cliente, mesmo a representação que tem lá no grupo com outras pessoas, eu posso fazer eu e ele. Estamos limitados a apenas 2 pessoas aqui, ok? Mas já é possível sim fazer vários exercícios para realizar a dinâmica do problema dele e assim encontrar uma solução. Esse atendimento, ele pode levar de poucos minutos, pode levar aí meia hora, 1 hora, quem sabe até 1h30. É um atendimento que a gente deixa fluir, mas ele vai acontecendo, o campo vai guiando e o meu trabalho é apenas de ajudar ele em alguns movimentos, de fazer para ele a tradução do que está acontecendo em algumas situações, mostrar para ele qual é o ponto que ele está realizando, que está gerando o problema, ou mantendo ele no problema, e qual o ponto para ele resolver o problema. E utilizamos os bonecos como essas âncoras para a gente identificar essas situações. Apenas falar e descrever assim ainda é muito estranho para quem nunca fez. Só quem faz é que vai realmente sentir como que é esse movimento.
você já sabe com a descrição de como funciona, né, o decorrer da logística da constelação, né? O que é então isso? Como que o boneco, como que a gente utiliza o boneco, né? Porque outro dia um cliente falou assim, mas boneco ele não fala, né, Rock? Não vai falar pra gente o que está sentindo. Exatamente, não, o boneco não fala. E aqui eu já vou te explicar a diferença de grupo para individual. Questões básicas. Em grupo, eu tenho outras pessoas para fazer a representação. Como eu falei, né? Individual eu vou utilizar os bonecos. A diferença, obviamente, as pessoas vão descrever o que elas estão sentindo. Boneco não. Então, em grupo, se torna mais fácil para o cliente, pois o representante já vai relatar o que ele está sentindo e realizar os movimentos. O cliente vai observar. Só que aquela observação dele, ele precisa estar centrado para trazer aquilo para dentro dele. Com o boneco, o cliente, ele vai ter que sentir cada indivíduo do sistema dele que estiver dentro aqui colocado. Os bonecos que forem ser representados pelas pessoas do sistema dele, ele vai ter que, ele próprio, sentir cada sensação de cada representante e ele próprio identificar os movimentos. Isso torna a constelação mais difícil para ele. Então, em grupo você tem a seguinte vantagem: é uma constelação mais rápida e é uma constelação mais prática, mais fácil para o cliente, ok? Para o constelador também. Individualmente, já não. Já é uma constelação que ela pode demorar um pouquinho mais, pode ser que não, pode ser que sim. É uma constelação mais difícil para o cliente, ele tem que estar mais centrado. Ele tem a vantagem, então, do grupo para o individual, que individualmente ele não precisa se expor a outras pessoas, apenas ao constelador. E também, conforme vai ser mais difícil para ele identificar cada movimento, ele vai ter que ficar mais centrado ainda. Então, se ele consegue ficar centrado o suficiente para identificar, para conseguir sentir cada representante, ok? E eu, como constelador, vou auxiliar ele a conseguir fazer isso, a mostrar ele esse passo a passo, ele vai conseguir ter uma percepção melhor da situação. Já o em grupo, ele pode ter também essa percepção, só que isso vai exigir dele essa centração, ponto que ele não está sentindo cada indivíduo ali, ele está apenas observando e escutando e vendo. Então tem essas diferenças, ambas são eficientes. Muitos fazem em grupo pela praticidade de você juntar várias pessoas de uma vez só, numa tarde ou numa noite. Para mim, como eu já tenho a minha clínica aqui, o meu espaço, eu já trabalho com atendimentos individuais da minha formação primária, então, para mim, eu acho mais fácil e prático eu realizar assim, até porque eu não quero trabalhar também final de semana. A maioria dos atendimentos em grupos são de sexta ou sábado, às vezes até domingo. Como eu optei, eu não quero trabalhar final de semana, então eu prefiro realizar de forma individual. E meu público já é um público que faz esses tipos de atendimentos individuais. Essa é a diferença. Detalhe então para o que é constelação. Expliquei a logística, expliquei como funciona a utilização dos bonecos, mas talvez vocês perguntem, mas o que é? Me explique exatamente o que é. Nessa página aqui está descrito também, mas eu vou te explicar também aqui em vídeo. A constelação, ela nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico de um problema. Então é uma ferramenta que vai identificar aonde está preso, aonde está emaranhado, aonde está a sua identificação, onde está o seu conflito dentro do grupo familiar que está gerando o seu problema, que está tendo como consequência o problema que você quer resolver. Então, tá lá na descrição várias situações, problemas com dinheiro, doenças ou dores crônicas ou conflitos diretos. Veja lá a descrição. A pessoa está passando por aquilo, mas aonde está a raiz? Qual que é o movimento que está gerando esse problema? Então a constelação é uma ferramenta para identificar isso e, com isso, o movimento que soluciona. Então a constelação ela é baseada em 3 leis que regem as relações humanas dentro de um grupo. E isso serve para qualquer grupo, Então nós temos o pertencimento. Todo mundo que
nasce dentro de um grupo, ele pertence a esse grupo e todos têm igual o direito de pertencer. Depois de pertencimento, nós temos a hierarquia dentro desse grupo. Então ele primeiro pertence. Depois que ele pertence, vamos ver em que ponto de altura hierárquico ele se encontra, essa pessoa se encontra. Quantas pessoas e quem está antes dele e quem vem depois dele. Você precisa saber exatamente qual é o seu lugar dentro desse grupo. Pertencimento, hierarquia e temos o equilíbrio, que são as trocas entre as pessoas iguais. Então, todo esse movimento que nós realizamos, o problema que o cliente traz, o desenrolar do jogo das constelações e dentro desse jogo das constelações a gente tem essas leis para nos auxiliar. Onde que geralmente essa pessoa está burlando, qual que é o ponto que está pegando, é uma questão de pertencimento, é uma hierarquia ou é um equilíbrio. Alguma coisa está em desajuste e a constelação basicamente é isso. Identificar através dessas representações, seja com bonecos ou com outras pessoas, ou com exercícios, como eu expliquei antes, que é entre pessoas, identificar esse problema e dar a posição de solução. Mais detalhado que isso, mais compreensível do que toda essa descrição aqui desse vídeo e das frases, das palavras, dos textos desta página, você precisa realizar. Só realizando que você vai realmente sentir. Eu posso descrever como que é o sabor de uma maçã, mas você só vai identificar, saber como é quando você comer uma maçã. Então a constelação é mais ou menos por aí. Imagina uma pessoa vai descrever como é a comida de um animal que ela nunca comeu. Pode até ter uma ideia através da minha percepção, que pode ser diferente de outra pessoa ainda. Para você ter esse paladar sobre isso, você vai ter que ir lá e comer. Então, a clareza disso vem quando você realiza. E se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida aí que eu responderei.